Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 20. Esse é o penúltimo estudo da nossa série sobre o livro do Apocalipse. E o título o tema do estudo de hoje é justamente sobre o milênio, a cena que vai acontecer imediatamente após a segunda vinda de Cristo, que é o evento que nós estamos aguardando. No capítulo 20 de Apocalipse, então, a palavra de Deus vai contar para nós alguns detalhes, informações de coisas que acontecerão durante o milênio e imediatamente após o término dos 1000 anos, tá bom? Então vem comigo aqui para a tela agora, nós vamos dar início ao estudo de hoje. Vamos lá? Muito bem, amigos. Já aqui na nossa tela, vamos então iniciar o nosso estudo de Apocalipse capítulo 20. Tome sua Bíblia aí para você acompanhar junto a leitura e ir compreendendo cada parte do conteúdo que nós vamos estudar juntos com vocês aqui, tá bom? Nós vamos iniciar lendo o capítulo 20. Inicialmente, vamos do verso 1 até o 3. Diz assim, ó. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então vamos começar a compreender juntos essa parte inicial aqui de Apocalipse 20, tá bom? Primeira coisa que eu quero destacar aqui é a forma como o capítulo inicia, tá bom? Então, isso aqui, eu gostaria que a gente tivesse em mente que o capítulo começa dessa forma para demonstrar que há uma continuidade entre a cena que foi narrada no capítulo 19 para a cena que está acontecendo aqui no capítulo 20. Lembre sempre que o texto original, quando foi escrito, ele não tinha essa divisão de capítulos e versículos. Isso foi feito depois, para que a gente tivesse mais facilidade em encontrar o trecho que a gente quer ler. Então, o que o Apocalipse está narrando aqui, no capítulo 19, é a cena da volta de Cristo. Os últimos versos do capítulo 19, você pode acompanhar do verso mais ou menos 17 até o 21. É a volta de Jesus, os reis da terra se preparando para querer batalhar, mas a batalha nem começa, eles já são derrotados. A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Os restantes dos ímpios, eles são mortos pela ordem de Deus. E então, e essa é a primeira palavra do capítulo 20, então ele vê do céu um anjo e ele vem agora para prender Satanás por 1000 anos. Então a sequência que nós temos aqui, narrada no capítulo, é essa, né? Jesus, ele aparece nas nuvens, ainda no capítulo 19. Os ímpios se juntam para pelejar contra o Cordeiro, contra o seu exército, o seu reino. A besta e o falso profeta são então lançados no lago de fogo, derrotados, não é? Os ímpios morrem quando Jesus dá essa ordem, e aí os salvos são recolhidos e eles são levados para o céu, ok? E aí eles vão passar o milênio, que é o que nós vamos ver hoje aqui com Jesus. Essa prisão de Satanás é importante também nós comentarmos um pouco a respeito dela, né? Esse anjo que aparece aqui e diz que é ele que vem fazer a prisão de Satanás, será que é Jesus Cristo? Será que é um anjo realmente literal, né, que Deus envia? Quando a gente vai, quando a gente toma como pano de fundo o santuário e o ritual do santuário, e a gente sabe que o ritual do santuário ele ensinava muitas coisas a respeito do plano da salvação. Jesus como nosso mediador, prefigurado no sacerdote, Jesus nosso Salvador, prefigurado no Cordeiro, a purificação do santuário, que era uma figura do juízo que acontece no céu. E no final do Yom Kippur, que era o dia do juízo, o dia da purificação do santuário, tinha um bode que ele era separado para representar Azazel. Era um representante de Satanás. E depois que terminava o juízo e todos os casos estavam resolvidos, esse bode que representava Satanás, ele era levado para o deserto, ele era deixado lá sozinho, que é o que vai ser justamente retratado aqui nessa solidão que Satanás vai passar na terra durante o milênio. Mas falando precisamente sobre este anjo que aparece em Apocalipse 20, ele vem prender Satanás, nós não cremos que seja Jesus que fará isso. Por quê? No santuário, quem representava Cristo era o sacerdote e o sumo sacerdote. E lá, quem levava o bode Azazel para o deserto não era o sacerdote nem o sumo sacerdote, era um outro funcionário do santuário.
Então, se o sumo sacerdote representa Cristo, então nós cremos que não é ele que vai prender Satanás por 1000 anos. Na verdade, ele dá a ordem para realmente um anjo vir e executar essa prisão de Satanás. Por quê? Porque no santuário não era o sacerdote que fazia isso e lá é o sacerdote que representa Cristo, ok? Então, é outra pessoa que fazia isso, assim como aqui nós cremos que essa tarefa não é do sacerdote, então quem a fará será um outro auxiliador de Cristo em seu governo. Provavelmente, realmente um anjo que ele vai enviar para fazer essa prisão de Satanás, né? Muito bem. Agora ele diz que esse anjo que vem, ele tem uma chave, né? E ele tem também uma grande corrente. Então, o que que isso significa? A gente já viu isso quando a gente estudou lá na Carta das Sete Igrejas, lá aparece essa questão da chave também. E usamos como texto de base justamente Isaías 22, quando lá a chave é usada para simbolizar aquele que tem o controle, aquele que tem o domínio. Aliás, em Apocalipse capítulo 1, Jesus aparece como aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, verso 18. Jesus diz que tem a chave da morte e do inferno. O que que ele quer dizer com isso? Usando como pano de fundo Isaías 22, quem tem a chave domina aquilo, controla aquilo, né? É soberano sobre aquilo. Então, Jesus tem o domínio sobre a morte e o inferno, e este anjo que desce agora empossado de autoridade por Deus, ele tem a chave na mão. Ele tem o domínio, o controle sobre essa situação agora para prender Satanás. E aí diz então que ele lança Satanás no abismo. E olha só que interessante. Gênesis capítulo 1, verso 2 tem um termo semelhante. Na verdade, quando a Bíblia fala havia trevas sobre a face do abismo, a palavra abismo lá é a mesma que aparece aqui em Apocalipse, indicando que esse abismo não é necessariamente a imagem que talvez a gente tenha de um buraco profundo, mas na verdade o estado em que a terra estará justamente por causa das pragas que destruíram a terra da volta de Cristo, né, que vai causar uma grande comoção no planeta, e aí a Terra voltará ao seu estado inicial de sem forma e vazia, com base no uso da mesma palavra lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, ok? Lembrando, o Apocalipse foi escrito em grego e o Gênesis inicialmente você lembra? Hebraico, ok? Então, como é que eu posso dizer que é a mesma palavra? Porque na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, e o grego é o mesmo idioma do Novo Testamento, então nessa tradução do Antigo Testamento para o grego, foi usada a mesma palavra lá, havia trevas sobre a face do abismo, foi usada a mesma palavra aqui em Apocalipse. Então, o que o Apocalipse está apresentando para a gente é que a Terra volta ao estado de caos, podemos colocar assim, lá de quando Deus inicia a criação, esse será a situação que a Terra voltará aqui na segunda vinda de Cristo, ok? E aí, então, o anjo vai prender, né? Satanás, ele tem a chave, ele tem o domínio no abismo, que é a terra, a própria superfície da terra sem forma e vazia, e aí ele tem uma corrente para prender Satanás, né? Então, isso indica estar acorrentado. Você, acho que não é difícil você imaginar isso, né? Quem está acorrentado, ele não consegue fazer muita coisa, né? Então, as grandes atividades de Satanás ao longo de toda a sua existência em rebelião têm sido tentar causar o mal, a destruição, e agora Satanás estará acorrentado. Ou seja, todas essas atividades que ele fez, elas vão cessar agora que o milênio vai começar. E por que isso acontece? Os justos, salvos, foram levados para o céu para passar 1000 anos com o Senhor lá. Os ímpios estão todos mortos na face da terra. Ou seja, não sobrou ninguém para Satanás realizar suas atividades. Então, é como se ele tivesse de fato acorrentado, né? Suas atividades elas cessam durante o período do milênio. Até o verso 3 fala sobre isso, né? Essa prisão dele é para que ele não mais enganasse as nações que é a grande atividade dele ao longo do tempo. E aí a profecia fala, em Apocalipse 20, que esse período dessa, entre aspas, prisão dele, ela dura 1000 anos. Quando a gente olha para o texto em si, ele não nos dá muito precedente para entender se é 1000 anos, é um tempo literal ou simbólico. Nós cremos, nós na Igreja Adventista,
os grandes teólogos da igreja, os estudiosos da profecia, eles creem que essa é a descrição de um tempo de 1.000 anos literal, ok? É claro que em muitos períodos proféticos a gente aplica o princípio de ano, mas não em todos, ok? No Apocalipse. Então, nós cremos que aqui nós somos mais adeptos da interpretação de que esses 1.000 anos, esse milênio, ele será um período literal da prisão de Satanás, ok? E aí ele fala que ao final desse milênio é necessário, ou seja, ele ainda vai ser solto por um pouco de tempo. Então, se a prisão dele foi cessar de enganar as nações, porque todos morreram, aqui nós já temos um indício de que no final do milênio ele será solto, ou seja, ele voltará a fazer essas atividades, ou seja, voltará a haver nações, pessoas sobre a face da terra, e ele então reinicia sua tarefa de enganar as pessoas novamente. Ok? Muito bem, deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui. Não, isso mesmo. Vamos agora para o verso 4 até o 6. Então, ele primeiro narrou do verso 1 ao 3 o que acontece na terra, agora ele vai narrar o que acontece com os salvos no céu. Então, ele diz assim, ó, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Ou seja, os salvos que Jesus recolheu aqui na terra, agora eles estão no céu, e eles se assentam em tronos e recebem de Deus a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1.000 anos. E lembre, amigo, quando a Bíblia fala que alma, ainda que a nossa mentalidade naturalmente pense em algo desencorpado, um espírito ou um fantasma, lembre que na Bíblia, alma é a mesma coisa que pessoa, ok? Então, quando ele fala, vi as almas dos decapitados, ele está falando, eu vi as pessoas que foram decapitadas, elas foram martirizadas porque elas eram fiéis a Deus. Ele também viu aqueles que venceram a crise final, que foram justamente aqueles que não adoraram a besta, a sua imagem, nem receberam a sua marca. Então, ele está vendo de fato o grupo de salvos de todas as eras, ele vê esse grupo com Cristo lá no céu, ok? Verso 5. Os restantes dos mortos, ou seja, os perdidos, não reviveram até que terminasse os 1.000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, quem ressuscita quando Jesus voltar agora a segunda vez, que nós estamos aguardando, ele faz parte da primeira ressurreição. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1.000 anos. Ou seja, quem participa da primeira ressurreição, consequentemente, é alguém que receberá o galardão da vida eterna. Por isso, ele é bem-aventurado, ok? Então, muito bem. Ele fala que estes salvos que estão com Cristo no céu, eles recebem a autoridade de julgar. E lembre, há duas palavras no grego para que são traduzidas para o nosso idioma como julgar. A primeira delas é crisis e a segunda é crima. Crisis significa fazer o processo do julgamento. Segunda palavra é a que foi usada aqui em Apocalipse 20, verso 5, que é a palavra crima, significa dar a sentença. Ou seja, ainda neste período do milênio, há uma parte do processo do julgamento de Deus, em que agora os salvos se assentam em tronos para fazer julgamento. E quem é que vai ser julgado agora? Agora é o juízo de todos os ímpios, ou eu poderia colocar aqui, todos os perdidos. Você deve lembrar que o início do conflito, a causa primária, é que o caráter de Deus foi colocado em xeque por Satanás, né, para todo o universo. E Deus tem trabalhado ao longo de todo esse tempo da história para provar para nós, para mostrar para nós que ele estava certo desde sempre, que ele é justo em tudo que faz. E esse processo aqui do juízo durante o milênio também é para corroborar com isso, para que não sobre dúvidas na mente, especialmente de nós que estamos acompanhando o grande conflito aqui da Terra, e a gente não vê as coisas nos bastidores, a gente não ter dúvida de que Deus foi justo em salvar quem ele salvou e condenar quem ele condenou.
Imagina aquela pessoa que você tem a imagem de que ele é um bom cristão, uma pessoa temente a Deus. Você chega no céu e ele não está lá. Se Deus não esclarece isso para a gente, isso poderia ser um problema. Imagina a gente com dúvida, mas poxa, por que que aquela pessoa não está aqui? Isso geraria em nós desconfiança sobre o caráter de Deus e Deus quer resolver isso, né? Então, durante o milênio, ele faz com que essas coisas venham à tona para que tudo seja esclarecido. Isso para alguém que a gente imaginava que ia se salvar e não se salvou, e isso para quem a gente imaginava que não se salvaria e que está lá. Então Deus vai demonstrar, a gente chama isso de um juízo comprovativo, né? Deus vai comprovar que ele foi justo, especialmente para nós que estamos aqui vivendo o grande conflito na Terra, comprovar que ele foi justo, em todas as sentenças que ele deu. E aí a Bíblia fala no final do verso 5, bem-aventurado, aliás, no verso 6, né? Aquele que faz parte da primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses 4,17 é um texto assim bem clássico sobre a cena da volta de Jesus, né? E lá ele diz que o Senhor mesmo ele vai dar sua palavra de ordem, vai ser ouvida a voz do arcanjo, vai tocar a trombeta de Deus e aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E quando a Bíblia usa esse termo, morrer em Cristo, ela está querendo dizer com isso pessoas que conheceram o Evangelho, entenderam a mensagem do Evangelho, entregaram a vida a Cristo e viveram em fidelidade a Ele, confiando nele como seu Salvador. Então, ela morreu em Cristo. Ela será salva porque Deus, Jesus Cristo, pagará no lugar dela, ou pagou no lugar dela, a punição dos seus pecados. Então, agora ela está isenta de culpa e ela receberá a vida eterna. Então, quem participa dessa ressurreição da primeira? Os que morreram em Cristo. Quando ela acontece? Na segunda vinda de Cristo. Então, todos os justos que estiverem mortos, eles ressuscitarão, eles se juntam aos justos que estiverem salvos na crise final e eles são levados para o céu para passar o milênio com o Senhor. A segunda ressurreição, ela é do grupo que sobra. Lembre, só existe dois: ou eu sou salvo ou perdido, ou eu sou justo ou ímpio. Então, se eu não participei da ressurreição dos justos, dos salvos, consequentemente eu sou um ímpio, um perdido e eu não ressuscito junto com ele. A Bíblia fala, verso 5 de Apocalipse 20: os restantes dos mortos, ou seja, os ímpios, os perdidos, eles não ressuscitam até que se complete os 1000 anos. Então, na segunda vinda de Cristo, nenhum ímpio ressuscita desse grupo geral aqui, tá bom? É claro que Apocalipse 1:7, nós estamos lembrando disso, lá fala: os que traspassaram a Cristo, esses vão ressuscitar para ver ele voltando e eles morrem, ok? Mas os restantes dos ímpios de todas as eras perdidos, eles não ressuscitam na segunda vinda de Cristo, somente depois do milênio, ok? Então essa segunda ressurreição, ela é a que acontece na terceira vinda de Cristo. Por que que eu falo isso? A primeira, quando Jesus veio para morrer na cruz. Segunda, é a que nós estamos aguardando. E a terceira vinda dele após o milênio. Então depois do milênio acontece a segunda ressurreição e quem participa dela? Todos os ímpios, todos os perdidos, ressuscitam agora para finalmente receber a sentença final, que é a morte eterna, ok? E por que eles só ressuscitam aqui? Porque durante o milênio, Deus vai comprovar que cada pessoa que não ressuscitou, que não está lá como salvo, essa pessoa realmente ela escolheu a perdição. Então, somente depois do milênio, depois que tudo isso vem à tona, é que essas pessoas ressuscitam para receber a condenação final. Ok? Vamos ler agora o restante do capítulo 20, versos 7 a 15. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás vai ser solto da sua prisão. O anjo já tinha explicado isso acima, né? E sairá a seduzir ou enganar as nações que há nos quatro cantos da terra. A terra não tem canto, né? Porque ela é redonda. Então, ela está dizendo aqui todos os lugares da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Então percebe, ele tentou a peleja na segunda vinda, foi derrotado, agora ele vai tentar, depois do milênio, novamente pelejar. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Eles foram lançados lá na segunda vinda de Cristo, né? Antes do milênio. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.
Vi um trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Muito bem, amigos. Então, agora, a segunda parte desse capítulo narra para nós o fim do milênio, ok? Então, aqui, Jesus e os salvos voltam do céu, juntamente com a Nova Jerusalém, eles retornam à Terra. E aí a Nova Jerusalém pousa sobre o planeta Terra juntamente com os salvos. Por que que sabemos disso? Porque a Bíblia fala que Satanás e os perdidos, eles vão sitiar, né? Eles vão cercar o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, depois do milênio, os salvos e a Nova Jerusalém, juntamente com Cristo, descem de volta à terra e aí Satanás começa a sua investida, né? Então, os ímpios, por ordem de Deus, de Jesus Cristo, eles retornarão à vida, que agora eles vão receber a sua sentença final. Só que nesse pequeno intervalo entre eles ressuscitarem e a condenação, Satanás se vê agora livre das suas correntes, lembra? E ele volta a enganar as nações, seduz as nações e ele incita os perdidos para irem contra o acampamento de Deus. A Bíblia fala, no verso 13, deu o mar os mortos que neles estavam, ou seja, ímpios, independentemente de onde morreram, eles vão ressuscitar. E ele fala: a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E algumas pessoas elas têm uma imagem equivocada daquilo que é o além, né? Pensam que é um outro lugar, tipo um purgatório onde as pessoas estão. A verdade é que não foi uma tradução muito feliz, do autor, porque a palavra que está no original é a palavra Hades, no grego, e a tradução melhor para essa palavra é sepultura. Algumas versões mais modernas da Bíblia já trazem aqui, a palavra sepultura. Então, o que a Bíblia está dizendo é a morte, ou seja, onde quer que a pessoa morreu, e aqueles que estão nas sepulturas, eles todos vão voltar à vida. Quem está no mar, quem morreu em qualquer lugar, quem está na sepultura, todos esses vão voltar à vida. E então os ímpios serão julgados. Lembra? A palavra é crima. Então agora eles recebem a sentença segundo aquilo que está escrito nos relatos dos livros do céu. Então todas as nossas ações dos justos e dos ímpios estão registradas lá. A diferença entre eles é que nos justos, seus erros estão lá, mas também há confissão de pecado, arrependimento sincero e o sangue de Cristo pagando esses pecados, ok? Então, Deus ele não coloca a justiça de lado para poder salvar alguém, né? Ele continua sendo justo, ele aplica a sentença, mas não sobre nós. Cristo nos substitui, né? Os ímpios, por sua vez, ele têm erros, merecem a morte, mas eles não têm Cristo como Salvador, não fizeram de Cristo o seu Salvador. Então, por causa disso, eles mesmos precisam receber o seu galardão, né? Sua sentença, que vai ser a morte eterna. Então, o grande problema aqui é eles não terem o nome no livro da vida. Então, isso indica que eles não se entregaram a Cristo e não tem Salvador que pague seus pecados. Por quê? A pessoa só passa a ter o nome escrito no livro da vida quando ela entrega a vida a Cristo, ok? Então, até que isso aconteça, o nome dela não está lá, então ela não tem um Salvador. E é claro também que não é porque a pessoa um dia entregou a vida a Cristo e o nome dela passou a estar no livro da vida que ela está garantida no céu, né? A gente sabe que a pessoa que verdadeiramente reconheceu sua condição de pecador, entende o que Cristo fez por ela, morrendo na cruz do Calvário, entende o quanto o pecado é ruim, ela não aceita Cristo e continua numa vida de pecado, né? Ela vai lutar para andar em uma conduta correta, né? Então, a gente vê que não é só ter o nome lá, mas através dos atos é uma demonstração daquilo que realmente a pessoa está experimentando no coração dela.
ok? Então, através dos atos, ela demonstra aquilo que está se passando no coração dela, beleza? Muito bem. Então, olha só. Satanás, então, ele parte para instigar os ímpios novamente, né? E eles tentam mais uma vez ir contra a cidade. E aí a Bíblia usa aqui o nome de dois povos que são povos presentes no Antigo Testamento, né? De acordo com Ezequiel 38:18, Gog e Magog eram duas nações que eram inimigas do povo de Israel. Então, a Bíblia usa esses nomes aqui para demonstrar que realmente quem está fazendo parte ali desse grupo de perdidos, eles são realmente inimigos do povo de Deus, ok? Muito bem, Lago de Fogo. Agora a Bíblia diz que o diabo, né, ele será lançado no lago de fogo, juntamente com ele a morte e o inferno. Mais uma vez, uma tradução que não foi boa aqui, né? Porque a imagem que nós temos de inferno é um lago de fogo lá embaixo da terra, um caldeirão, e as pessoas já sendo atormentadas lá. Mas pensa comigo se isso faz sentido. Se o inferno é o lago de fogo, como a Bíblia diz aqui que o inferno foi lançado no lago de fogo? Como é que lança lago de fogo no lago de fogo? Isso não faz sentido, né? Então é justamente porque a imagem que criaram de inferno não é real. A palavra, mais uma vez, é Hades. Lembra? Ainda agora, Hades foi traduzida como além. Aqui a palavra Hades foi traduzida como inferno. Qual é o significado dessa palavra? Sepultura. Então, o diabo é lançado no lago de fogo, a morte é lançada no lago de fogo, a sepultura é lançada no lago de fogo. Então, Deus está destruindo o último dos inimigos das suas criaturas, que é a morte. E aí ele fala no final do verso, né? Onde já se encontram a besta e o falso profeta. Eu fui olhar no texto original. E olha só que coisa interessante, né? A palavra, o texto lá corrido tá assim, onde também a besta e o falso profeta. E percebe que o estão aqui ele foi colocado entre colchetes, porque o tradutor entendeu que era isso aqui que a Bíblia estava querendo dizer, né? Onde estão também a besta e o falso profeta. O problema disso é a gente pensar que a besta e o falso profeta, que foram lançados no inferno, no lago de fogo, na segunda vinda de Cristo, eles ficaram lá sendo queimados e atormentados durante 1000 anos, e aí depois do milênio, quando Satanás foi lançado lá, eles já estão lá e continuam sofrendo durante todo esse período. Mas o texto no original não está querendo dizer bem isso, né? A melhor tradução para esse texto seria assim, ó, onde foram lançados a besta e o falso profeta. Quando foram lançados? Antes do milênio, na segunda vinda de Cristo. Então, eles foram lançados lá, são atormentados e eles morrem. Lembra? E a besta e o falso profeta só ficariam queimando no lago de fogo durante 1000 anos se Deus mantivesse o fôlego de vida deles, para que eles sofressem. E isso não faz parte do caráter de Deus. Deus diz: Eu não tenho prazer na morte do ímpio. A destruição dos perdidos, a Bíblia diz, é uma estranha obra para Deus. Ok? Então lembra, a condenação para o pecado é morte eterna, não tormento eterno. Então, a besta e o falso profeta são lançados lá, eles morrem e ficam mortos durante o milênio também, tá bom? Senão, Satanás iria atormentá-los e tentá-los também. Então, quando Satanás é lançado no lago de fogo, diz: a besta e o falso profeta foram lançados lá também, mas provavelmente a esse horário nesse momento, eles já estão destruídos, ok? Agora, essa questão do tormento eterno, é claro que ela causa muita dificuldade, né? Eu trago aqui um texto que eu gosto de usar bastante, que ele explica muito bem a questão do tormento eterno. Judas só tem um capítulo, né? Então é Judas verso 7. Lá usa Sodoma e Gomorra como exemplos do fogo eterno. E a gente sabe que essas cidades não estão queimando até hoje, né? Elas receberam o castigo de Deus, elas sofreram a condenação, mas o fogo cessou, as pessoas morreram e ela deixou de existir para sempre. Ok? Então, quando a Bíblia fala de tormento eterno aqui, depois do milênio, ela está falando de um eterno no sentido das consequências, né? As pessoas deixarão de existir para sempre. Elas não ficarão queimando para sempre no lago. Até porque Apocalipse 21, que é o capítulo seguinte, no primeiro verso, a Bíblia já começa dizendo que Deus fez um novo céu e uma nova terra. Então, todo aquele vestígio do pecado, ele deixará de existir. Apocalipse 21, no verso 4, diz: Não existirá mais morte, nem pranto, nem dor. Então, as pessoas elas serão atormentadas no lago de fogo. Por esse castigo, estão recebendo a ira de Deus.
Mas se não haverá mais dor no novo céu e na nova terra, como o lago de fogo poderia continuar existindo, as pessoas sofrendo tormento e dor? Em Malaquias 4, verso 1, a Bíblia diz que Deus iria extinguirá para sempre o vestígio do pecado, né? Lá fala, Deus não deixará nem raiz, nem ramo. Ou seja, quando a Bíblia fala de tormento eterno, séculos dos séculos, ela está falando muito mais da consequência do que do fato de um lago atormentando as pessoas por toda a eternidade. Isso só seria possível se Deus mantivesse o fôlego de vida nessas pessoas, o que nós sabemos que não faz parte do caráter de Deus, ok? Então, a segunda morte, que é o que essas pessoas sofrerão, final do verso 14 do capítulo 20, esta é a segunda morte, essa é a real punição para o pecado, deixar de existir. Então, a morte que nós sofremos hoje, a Bíblia chama muitas vezes de um sono, porque nós iremos ressuscitar para receber a vida eterna ou a condenação real do pecado, que é morte eterna. Os salvos serão livres dessa punição porque Cristo pagou isso no lugar dele. Os ímpios, eles terão que sofrer essa consequência, ok? Essa morte que nós sofremos agora e que a Bíblia chama muitas vezes de um sono, ela é aquilo que nós herdamos de Adão, de acordo com Romanos 5,12. Isso é o que Adão deu para a gente de legado, passarmos por uma experiência de morte. Mas essa experiência que a gente passa, ela não é a condenação do nosso pecado. Isso é algo que recebemos de Adão. A condenação do nosso pecado acontecerá se nos perdermos depois do milênio, quando formos lançados no lago de fogo, e então deixaremos de existir para sempre, ok? Então, essa é a grande condenação. E aí, amigos, para a gente fechar o nosso estudo aqui de hoje, eu faço aqui essas perguntas para a gente refletir, né? Como é que eu faço para ter o nome no livro da vida? Já falei um pouco sobre isso, né? É necessário que eu entregue a vida a Cristo e faça dele, de todo o coração, eu faça dele o salvador da minha vida. Me salvar de quê? Da condenação do pecado, de deixar de existir para todo sempre. Cristo deseja oferecer isso porque esse era o plano original dele para todos nós. E ele deseja restaurar esse plano dele na nossa vida, né? Conceder isso para todos nós. Então, quando eu aceito, faço de Deus o meu Salvador, Salvador dos meus pecados, então eu passo a ter o nome no livro da vida. E aí a segunda pergunta que temos aqui é: isto é suficiente para a salvação? Já falamos um pouco sobre isso, não é? Não basta simplesmente eu aceitar Cristo, dizer que eu o quero, só para que eu não sofra a condenação do pecado. O Senhor espera que a gente realmente, eh, em nosso coração, se abra um desejo de querer realmente viver com Ele e ser parecido com Ele e desfrutar aquilo que Ele tem para nós. Então, o que é necessário para ser salvos? Para ser salvo. Aceitar a Cristo como Salvador, fazer dele o seu Salvador e passar a ter uma vida, uma conduta. A gente chama isso de conversão, né? Eu estava indo numa direção, aí eu faço a conversão, ou seja, agora eu estou indo para o outro lado. Antes eu estava indo em direção a uma vida de pecado que resultaria no final em uma morte eterna, agora eu faço a conversão. E eu aceito a Cristo na conversão e agora eu passo a caminhar de volta em direção a Ele. Então, eu acredito que essa ilustração bem demonstra para nós a resposta para essa pergunta aqui. O que é necessário para ser salvo? Aceitar a Cristo como Salvador e buscar viver uma vida de acordo com o plano original que Ele tem para cada um de nós. Muito bem, amigos. Fechamos aqui nosso estudo de Apocalipse, capítulo 20. Espero que você tenha crescido um pouco mais no conhecimento e que no seu coração possa existir o desejo de fazer parte do grupo daqueles que terá o privilégio de reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade, desfrutando tudo aquilo de muito bom que Ele tem para nós. Lembra? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você, nem eu fazemos ideia do que Deus preparou para nós, mas eu tenho certeza que valerá muito a pena. Não nos arrependeremos. Que a gente possa se esforçar a cada dia para buscar ser mais parecido com o Senhor e nos prepararmos para o céu. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.